E aí, pessoal da terceira série do ensino médio, tudo bem? Meu nome é Tiago e hoje eu tenho o prazer de apresentar não só a Maria Fernanda, que vocês já conhecem, mas que sempre é muito bem recebida aqui na nossa aula, como também do o professor Wagner Rafael Rodrigues, que a Mafê vai falar um pouquinho mais dele para vocês, né? E eu vou passar a bola para ela também. Acho que a aula vai ser bem legal porque ela é sobre os contratualistas, tá certo? Isso mesmo. Ti, querido, boa Muito tarde. obrigado. Pessoal da terceira série do ensino médio, estamos juntos aqui novamente todas as quintas-feiras. É dia de filosofia no Centro de Mídias e que satisfação poder estar com vocês aqui com meu amigo Ti. E hoje eu vou então contar com a presença honrosa, muito querida, do professor Wagner. Oi, professor Wagner, você está ouvindo a gente? Olá, boa noite, tudo bem? Estou ouvindo bem. Pessoal da terceira série, sou o professor Wagner Rafael Rodrigues, professor de filosofia na região de Taubaté, na Escola Miguel Pistilli. Legal, é um prazer tê-lo conosco, professor Wagner. Muito obrigada por aceitar o convite. A gente vai conversar hoje sobre um tema muito legal que particularmente me agrada muito, né? Vai aí na tela então para vocês. O título do encontro de hoje é Como surgiu o Estado, os contratualistas. Qual é então a habilidade que vai ser trabalhada hoje? Questionar o papel social do Estado e das leis, o objeto de conhecimento, o homem como ser político. E, como sempre, em filosofia, a gente divide a habilidade em duas aulas, uma seguida da outra. A aula que nós vamos realizar hoje se chama Os Contratualistas, e a aula que nós realizaremos na próxima quinta-feira, dia 27, ainda dentro desta habilidade, questionar o papel social do Estado e das leis, se chama Estado em Marx. Tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai tratar dessa questão do Estado e das leis dentro da perspectiva de um grupo de autores chamados contratualistas, e a gente já vai contar melhor essa história para vocês. E na semana que vem a gente vai tratar um pouquinho a concepção marxiana, né, de Karl Marx a respeito do Estado e das leis. Belezinha? Seguimos juntos, então. É chegado o nosso momento Libras, a nossa língua brasileira de sinais, língua oficial do nosso país, ao lado da língua portuguesa. Eu quero saudar o nosso intérprete Matheus, com muito carinho. Oi, Matheus. As palavras-chave, então, do nosso encontro de hoje são política e Estado. E eu vou pedir, então, o auxílio do Matheus, se ele puder nos auxiliar, né, ensinar para a gente o sinal da palavra política. Matheus, você ajuda a gente? Perfeito. Conseguiu pegar, meu amigo? Não. Vamos de novo, Matheus. Perfeito, perfeito, Matheus. E aí a gente tem também o termo, palavra-chave, Estado. Você pode nos auxiliar? Muito obrigada, querido, muito obrigada. Pessoal de casa conseguiu pegar. Professor Wagner, conseguiu pegar por aí? Um pouco. Legal. Falta prática. Falta prática, a gente vai treinando juntos, né? Bacana. Então, vamos lá. Vou começar por aqui a conversar com os estudantes sobre os contratualistas. Daqui a pouquinho passo a bola para você, Wagner. Vamos embora. Perfeito. Sabe, gente, quando a gente começa a falar sobre Estado, tem uma coisa que vem na nossa cabeça, que é assim, pelo menos na minha vem, né? Assim, por que será que surgiu esse negócio chamado Estado? Estado com E maiúsculo, né? Por que será que surgiu esse negócio chamado Estado? Será que sempre existiu? Será que, de repente, alguém criou e, nossa, todo mundo gostou e o mundo inteiro adotou, né? Tipo, e até parece, né, que sempre existiu, parece que sempre vai existir. Vamos pensar, então, um pouquinho sobre isso, né? Quero saber de vocês, meus queridos.
Vocês já pararam para pensar por quê e como o Estado nasceu? 1 minutinho, 1 minuto e meio, a gente já se reencontra. E aí, pessoal, valeu pela interação aí no chat. Olha só, a professora Aparecida disse, nasceu para separar a administração. Professor Carlos Alberto, segundo Hobbes, através da guerra de todos contra todos. Como é que eles foram aí? Eles já estão começando a trazer o contratualismo, né? Sim. Legal, legal. Olha, pessoal, vamos pensar juntos aqui. Se a gente for pegar num dicionário filosófico muito conhecido de Marcondes e Japiaçu, e você for lá no verbete Estado, vai aparecer o seguinte: Estado é um conjunto organizado de diferentes instituições políticas, jurídicas, policiais, administrativas, econômicas, entre outras, regidas por um governo autônomo e dentro de um território próprio e independente. Aí, se a gente for para um outro dicionário filosófico, o do professor Abanhano, a gente vai ler lá que Estado é uma organização jurídica geralmente coercitiva, então que tem o poder de obrigar, né, os indivíduos a fazer ou não fazer determinadas coisas de uma determinada comunidade. O Abanhano, ele também lembra a gente que, assim, quem começou a usar, popularizar, né, o uso da palavra Estado, com E maiúsculo, para se referir a esse conjunto organizado, né? Organização jurídica, coercitiva, enfim, foi Maquiavel. E o Maquiavel, gente, ele é um velho conhecido de todos nós. Se não é um grande conhecido, ele é pelo menos aquele conhecido que a gente de vez em quando vê passar na rua, sabe? Aquele desconhecido que é assim, nossa, esse nominho, sabe? Me é familiar, Maquiavel, né? Porque, de fato, é um autor muito conhecido, muito discutido até hoje, né? Ele tem, assim, a sua obra maestra, né? O Príncipe, lá de 1513. E nessa obra, o Príncipe, logo no comecinho, ele já usa lá a palavra Estado, tá? Então, se o Estado, a gente vai tratar aqui nessa aula o Estado como esse conjunto organizado de diferentes instituições políticas, jurídicas, né? Um governo dentro de um território próprio e independente, faz todo sentido a gente pensar, então, a perguntinha que eu fiz para vocês, como surgiu esse Estado, não é? E aí, é interessante a gente pensar que essa dúvida já pairou sobre muitas cabeças. Inclusive sobre algumas cabeças absolutamente engenhosas e geniais, não é? Então, algumas pessoas que se pegaram com a pulga atrás da orelha, que nem a gente está agora, pensando assim, nossa, mas da onde que surgiu esse negócio de Estado? Quem inventou isso, né? Algumas das pessoas que foram mordidas por essa pulga são as que aparecem aí na tela para vocês. A gente tem aí a fotinho do Thomas Hobbes, que um professor já citou, do John Locke, do Jean-Jacques Rousseau, né? E aí, todos esses 3 autores, ao lado de alguns outros que não aparecem aqui no nosso slide, eles estão dentro de um certo tipo de pensamento chamado contratualismo. O contratualismo, pessoal, foi uma possibilidade de resposta oferecida para essa pergunta que incomoda a gente. Ai, meu Deus, de onde surgiu o Estado? Por que surgiu o Estado?
Eles pensaram nisso. E pela semelhança das respostas que eles deram a essa pergunta, eles são encaixados, então, dentro de uma mesma corrente teórica que a gente se acostumou a chamar de contratualismo. E o que é basicamente o contratualismo? Vejam aí na tela, é um modelo teórico cujo objetivo é, então, explicar a organização dos indivíduos através de um contrato em sociedades governadas por um Estado, o qual cria leis. Olha que interessante. Basicamente, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, né, os contratualistas, estão dizendo assim para a gente, sabe por que surgiu o Estado? Por que surgiu o Estado? Porque os homens fizeram um contrato que originou esse Estado. Né? Os homens se reuniram, disseram assim, rapaz, não seria da hora se a gente criasse aqui uma instituição chamada Estado, e esse Estado ele vai ser o criador, o mantenedor aqui da nossa comunidade das leis? Não seria da hora isso daí? Sim. Seria da hora. Só que, para eles, né, seria da hora. Só que, muito embora eles coincidam nessa parte de dizer que o Estado foi criado por um contrato feito pelos homens, cada um dá uma razão para esse contrato. Então, Thomas Hobbes vai dizer assim, os homens fizeram um contrato que gerou o Estado por causa disso, disso e disso. O Locke já diz. Os homens fizeram um contrato que gerou o Estado por causa de lá. E o Rousseau, os homens fizeram o contrato que gerou o Estado por causa de... Faz um... Bom, por causa né? A gente até sabe a resposta, a gente até sabe, mas vamos... a gente não pode já entregar. Não vamos entregar porque a gente vai deixar essa parte linda da aula para o professor Wagner. Segura a bola aí, professor. Muito bem, pessoal. Então, é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite novamente. O Hobbes, ele pensa o Estado a partir de duas obras. Do Cidadão e da sua famosa obra chamada O Leviatã. Ele tenta imaginar o Estado antes, né, de uma civilização, antes de uma sociedade como é estabelecida hoje, o que ele chama de Estado primitivo. E nesse Estado primitivo, justamente, né, o homem vive um estado de guerra total. Né, sobretudo porque cada um, né, se baseia na sua liberdade individual. Cada um busca somente aquilo que é para si, né, busca seus próprios interesses, em detrimento daquilo que é o bem comum, como nós bem conhecemos hoje. Então, né, ele vai dizer que o homem é o homo homini lupus. Né? Mais uma vez, homo homini lupus. Ou seja, o homem é o lobo do homem, um estado de violência total. Então, se assim fosse, e se assim continuar, é impossível viver em sociedade, é impossível viver num estado organizado no qual o bem comum deve estar acima da liberdade individual. Né? Então, nesses dois textos, Hobbes defende, olha, é necessário abdicar da nossa liberdade individual em prol de segurança, né? Justamente para que possamos conviver uns com os outros em sociedade. Né? Assim, é necessário, né, fazer um pacto social, ou seja, um contrato social. E esse contrato será regido por quem? Será regido pelo soberano, ou seja, um líder que justamente irá fazer com que esse contrato seja cumprido, né? De modo que não se regresse àquele estado de violência, de guerra total. Bom, o John Locke, por sua vez, ele também concorda que é necessário haver um contrato social, né? E que esse contrato social tem que garantir os direitos fundamentais à vida, que é a liberdade, que é a própria vida e que é a propriedade. Né? Então, ele tem uma obra chamada Os Dois Tratados do Governo Civil. E no segundo tratado, ele defende, né, que é necessário haver esse contrato social. Agora, diferentemente do Hobbes, ele não aposta na ideia de um monarca, de um soberano, para fazer com que o contrato seja regido. Né? Para ele, assim como para Rousseau, as leis devem fazer com que esse contrato seja cumprido. Então, o papel de fiscalização, né, se o contrato está sendo cumprido, é feito pelas leis. Essas leis é feita por um parlamento.
Então, nós temos aqui já a passagem por uma sociedade civil democrática, né? Da mesma maneira, o Rousseau, né? Muito semelhante ao pensamento de John Locke, né? Justamente, né, dizendo, não, sim, as leis devem governar, né? As leis devem reger o contrato, e o contrato surgiu justamente pela ideia de propriedade privada. Então, para o Rousseau, diferentemente do Locke, do Hobbes, o homem não vive no estado primitivo, ele é visto como bom selvagem, tranquilo, pacífico, né? Não há aquele estado de guerra total, né? Mas a partir do momento em que se cria a propriedade privada, ou seja, a partir do momento em que alguém pega um pedaço de terra e coloca uma cerca e diz, isso aqui é meu, gera-se conflitos, né? Gera-se uma corrupção. E é justamente, né, esse ponto, né, que vai fazer com que seja necessário um contrato social para garantir as liberdades civis, no qual o mais importante é a liberdade individual, a vida, né? E, diferentemente do Locke, ele vê que a propriedade justamente, né, faz com que gere, né, conflitos e, por isso, então, a necessidade de um contrato. Lembrando, né, abdicar da própria liberdade para se ter segurança, né? Dito isso, né, você pode pensar que isso seja apenas uma teoria, seja apenas conceitos lá do passado, mas nós vivemos tempos de pandemia em que justamente essas ideias estão em plena discussão, né, no cenário político, né? Então, assim, frente à pandemia, a gente muito se questiona, né? O que é mais importante, a liberdade individual, né, ou o direito à vida, né? A vida está acima da liberdade, a liberdade está acima da vida, né? Então, justamente se questionou muito isso. E um sociólogo, para a gente poder encerrar, que pensa muito bem isso, é o Zygmunt Bauman, falecido, né, no último ano de 2017, em que essa tensão entre liberdade e segurança sempre será feita de uma maneira conflituosa, porque ora na história se priorizou mais a liberdade, ora se priorizou mais a segurança. É impossível haver um equilíbrio entre esses dois, né? E que não existe resposta para essa questão, né? Mas que nós precisamos dela justamente para a gente poder conviver em sociedade, né? Quando tiver mais liberdade, haverá mais caos. E quando tiver mais segurança, menos liberdade haverá, né? E fica o questionamento, né? De fato, né, frente a essa pandemia, né, o que é mais importante para cada um de nós. Acredito que seja isso, espero que tenha contribuído para essa reflexão que é tão importante em tempos tão vulneráveis. Professor Wagner, eu quero te agradecer muitíssimo, foi uma grande satisfação poder lhe escutar, essa síntese, né, tão boa, tão legal que você trouxe aqui, dos 3 contratualistas para a gente, e também no final, quando você traz para a gente pensar um pouquinho, né, no contexto de pandemia, como é que a gente se relaciona com esse duplo, liberdade e segurança, né? É muito legal porque a gente vai vendo aos pouquinhos que filosofia não é uma atividade que paira assim em outra instância, em outro terreno, né? Mas que ela está aqui cotidianamente, né? Se refazendo, e que ela é fundamental para a gente ir trilhando o nosso caminho, a nossa trajetória aqui, né? Nesse mundo humano, nessa humanidade. Muito obrigada, professor. Que satisfação foi ter você conosco. Que satisfação. Muito obrigada. Eu costumo dizer para os meus alunos do ensino médio que a filosofia é aquela convidada indigesta, mas que não pode faltar nenhuma festa, né? Porque ela sempre está fazendo que nós repensemos. E ela, muito do que se pensa, não é uma associação, não é uma reflexão desassociada da realidade. Muito pelo contrário. Exatamente. Todo esse avanço tecnológico, em todas as áreas, por exemplo, a filosofia sempre trouxe problemas, sempre levantou questões. Exato. E essa questão, né, liberdade e segurança é algo que nós precisamos, né, esclarecer para justamente continuarmos vivendo, construirmos uma sociedade melhor
com dignidade, com condições para todos. Exatamente, professor. Mafê, se Muito você obrigada. me permite, Tiago, olha toma só, a palavra, por eu favor. quero repassar aqui os elogios dos professores para a sua explicação, para a explicação do Wagner, né? Professor Dirceu, muito boa explicação, professor. Professor Paulo Henrique, também muito bom, enfim. Carlos Alberto até fazendo comentários, você transfere tudo para o soberano e ele devolve para você através do contrato, acho que ele está falando... Tá falando dos contratualistas em si, né? Sim. Uhum. Então, ó, fera, professor Wagner, aqui, professor Fera. Kleber. Então, muitos elogios aí a sua apresentação. Exato. Foi muito didático, né? Foi muito bom. Fica o convite para estarmos juntos em próximas oportunidades, professor. Muito agradecida. Pena que o tempo é pouco, né? É uma Mas pena, é uma pena. vamos aprofundar, vamos continuar caminhando. Vamos juntos. Eu queria só fazer uma ressalva. Aqui na legenda da nossa aula, né, filosofia, como surgiu o Estado, tá ali os estruturalistas, os contratualistas, tá? Olha Para não isso. gerar essa confusão entre os termos, tá bom? Então, quando vocês forem escrever aí no caderno de vocês, coloquem os contratualistas, beleza? Aí, eu vou, então, me inspirar nessa síntese que o professor Wagner trouxe para a gente tão generosamente, né? Para colocar para vocês um quadrinho, um quadro síntese dos contratualistas. Porque como é bastante coisa, né? Foi o pensamento de 3 filósofos que a gente abordou em uma única aula, a gente tenta fazer esse esforço de síntese para que os estudantes possam, então, gravar os principais pontos, né, de cada uma das teorias. Então, a gente tem ali o filósofo, coluna rosa corresponde ao Hobbes, depois coluna azul ao John Locke, a gente tem o Rousseau, e aí a gente tem, então, como é o pensamento de cada um desses filósofos antes da criação do Estado, tá? Então, quando os homens ainda estavam no que esses pensadores chamavam de estado de natureza, né? Em que não havia um Estado, não havia um soberano, não havia um rei, né? E depois na criação do Estado, né? Quando os homens fazem o contrato social, e aí eles saem do estado de natureza e passam porque se chama Estado Civil. Por que Estado Civil? Porque agora estamos vivendo sob a égide, né? Sob o regimento, né, de um Estado. Professora, peraí, que conceito de Estado você está falando mesmo? Estado com E maiúsculo, esse daqui, olha, que o Abaniano fala, uma organização jurídica, geralmente coercitiva, de determinada comunidade. Esse é o conceito de Estado com que a gente está tratando. E que o Maquiavel se encarregou aí de ir popularizando, né, a começar pela sua obra, O Príncipe. Beleza? Pena que o tempo é curto, a gente vai se encaminhando para o final do nosso encontro. Eu gostaria de deixar, então, algumas sugestões antes da gente encerrar. Então, a obra do Contrato Social, do próprio Jean-Jacques Rousseau, que está em domínio público, nesse site que eu coloquei aí para vocês. Uma obra de Francisco Verfort, grande cientista político, né? O filósofo político, se chama Os Clássicos da Política, volume 1, que ele dedica, então, aos que são chamados pensadores clássicos, né? Da filosofia da política clássica, contendo Hobbes, Rousseau, Locke, né? Tem um vídeo do canal Conceito Ilustrado, muito divertido, trazendo também uma síntese bem legal sobre o pensamento de Hobbes, Locke e Rousseau. E, por fim, um vídeo do canal Isto Não é Filosofia, em que vai se apresentar um pouco mais detalhadamente o Leviatã, o soberano, né, da concepção aí contratualista do Thomas Hobbes. Beleza? Antes da gente encerrar, há 2 dias nós perdemos um grande filósofo brasileiro, professor de filosofia, especialista no pensamento de Nietzsche, de Foucault. O perdemos para uma doença, o professor Roberto Machado, e eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem e o agradecimento por toda a contribuição que ele lega para a gente, que é apaixonado por filosofia. Então, professor Roberto Machado, no nosso pensamento. Ti,
finalizamos. Finalizamos, né? Eu também fiquei muito sentido por essa outra perda enorme, né? Uhum. Para nossa cultura. Então, o Roberto Machado ele tinha aulas muito didáticas a respeito de Nietzsche também. Então, fica esses meus sentimentos também e te agradecer aí pela parceria, Mafê. E a gente se vê na semana que vem, né? Estamos juntos semana que vem. Não deixem de avaliar a nossa aula, hein, pessoal? Cuidem-se muito, muito, muito e um beijo.